Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje eu vim trazer mais uma criatura do livro do Ordem Paranormal RPG pra gente comentar um pouquinho. E vocês já viram no título, hoje a gente vai falar do Parasita de Culpa, esse monstro que é relativamente fraco, mas é bem complexo de ser usado e pode gerar algumas situações até engraçadas na sua mesa. Os fãs um pouco mais antigos de Ordem Paranormal provavelmente já conhecem esse monstro porque ele já apareceu lá atrás no Segredo na Floresta. Nem existia sistema de ordem ainda, era só umas adaptações, mas esse monstro, a essência dele já apareceu, justamente porque ele é um monstro relativamente fraco, o VD dele é 60, então ali poucos níveis de exposição paranormal já são o suficiente, mas ele não ataca necessariamente no mundo físico, ele ataca dentro dos sonhos. Para quem assistiu, como eu disse, o Segredo na Floresta deve se lembrar da noite que eles passaram no hotel e tiveram que enfrentar pessoas que já estavam mortas e uma situação meio estranha dentro do hotel, até que eles descobriram que tudo que eles estavam vivendo era um sonho e era tudo culpa de um monstro específico que não era muito forte, mas serviu para dar um baita susto em todos eles. E é justamente dele que a gente vai falar hoje. Como eu falei, o Parasita de Culpa é um monstro de conhecimento VD 60, um VD baixinho. Ele também tem um pouco de sangue, morte e medo nos elementos ali que complementam essa criatura, tá? A presença perturbadora dela é DT 20, ela causa 2d6 de dano mental e acima de Nex 35 é imune, então pode ver que Nex 35 para cima já nem vai tomar dano de presença perturbadora, mas a ideia desse monstro é justamente não prestar atenção nessa presença perturbadora, porque ele vai querer chegar ali na maciota, mas a gente vai falar das habilidades dele. Vamos falar aqui rapidinho dos sentidos, porque ele só tem percepção e iniciativa, né? Percepção 4d20, iniciativa 2d20, ele também tem percepção às cegas, então num combate que você pode chegar nesse monstro, ele provavelmente vai ver mesmo que você esteja furtivo se você chegar perto dele. Ele tem 15 só de defesa e também para fortitude ele roda só 1d20 mais 10, para reflexos 2d20 mais 10 e para vontade 4d20 mais 10, mas esses 15 de defesa realmente vão fazer ele ser incrivelmente fácil de ser acertado, né? Você não vai sofrer nem um pouco para passar essa DT, para passar essa defesa, e ele também só tem 90 pontos de vida, então se você conseguir acertar ele basicamente vai morrer em uma rodada se juntar o dano de todos os jogadores. A questão é que ele é imune a dano, obviamente, até que você esteja, digamos, concluído o enigma de medo dele. A gente vai falar um pouco do enigma de medo dele, que é um enigma bem complexo, ele é meio difícil de ser trabalhado, mas eu acho bem bacana. Como eu falei, ele é uma criatura bem fraca, até o deslocamento dele é menor do que o dos personagens, então basicamente ele não vai conseguir fugir nem que ele quisesse, mas ele tem uma habilidade chamada Devorar Culpa, que é justamente aquilo que foi feito lá no Segredo na Floresta. Ele conseguiu fixar em um jogador que estava dormindo, em um personagem que estava dormindo, e todos os outros personagens em alcance médio ficam em transe e começam a participar desse sonho compartilhado que ele cria, e aí ali dentro basicamente ele faz o que ele quiser, entre aspas, né? E quando você tá dentro desse sonho do Parasita de Culpa, o único jeito de você vencer é descobrindo que tá sonhando, né? Os jogadores, os personagens têm que descobrir que estão num sonho compartilhado, e aí como eles vão descobrir vai depender do jeito que você fez a sua história, vai depender do jeito que eles encontraram esse monstro, mas o que diz no Enigma do Medo é que os jogadores, os personagens têm que perceber que estão num sonho compartilhado, descobrir quem é o hospedeiro, e aí o hospedeiro tem que enfrentar sozinho tudo que tiver lá dentro, até porque não vai ser nada muito difícil, já que apesar de ser um parasita, o sonho é do personagem. E inclusive vocês puderam ver isso, se vocês voltarem lá no episódio do Segredo na Floresta e assistirem, vocês vão ver que os jogadores apanham muito, eles tomam muito dano, e eles, acho que até mais de um acaba morrendo no sonho, e quando realmente ele encontra, quando o hospedeiro encontra realmente o Parasita de Culpa e ele toma uma pancada, a pancada não dói quase nada. Inclusive aqui a ação padrão dele de agressão é um ataque corpo a corpo, ele faz o teste com 1d20 só e ele dá 1d4 de impacto. Então se você achar ele dentro do sonho, vencer ele dentro do sonho é muito fácil. O que eu entendo que pode deixar essa batalha um pouco mais difícil é depois de sair do sonho, porque aí ele se revela, e aí tem algumas outras habilidades bacanas que pode deixar o combate pós sonho coletivo um pouco mais legal. Que coisa que, se eu não me engano, não teve no Segredo na Floresta. Eles encontraram o parasita, arrebentaram ele e acabou, fim de história. Mas tirando esse ataque extremamente básico e
fraco do monstro, ele tem 3 ações completas. Vamos começar a falar delas. Uma delas é a fixar. É justamente o que eu disse. Ele vai pegar um personagem que está dormindo e ele vai se fixar nesse personagem para poder invadir o sonho dele, né? Ele vai se alimentar da culpa do passado, dos traumas desse personagem. Inclusive, fica até evidenciado, é escrito no texto desse monstro, que ele muitas vezes não se importa de ser descoberto e de ser derrotado. Ele é como se ele ficasse satisfeito só de se alimentar da culpa e dos traumas do personagem que ele se fixou, do hospedeiro dele, né? Então, às vezes você pode usar, inclusive, esse tipo de ação, esse tipo de reação, de personalidade, digamos assim, da criatura para elaborar a missão, para elaborar o puzzle, digamos assim, se você quiser que tenha alguma coisa desse tipo nesse combate. Mas a ação dele de fixar é justamente isso. Ele tem que pegar um personagem que tá dormindo, que vai precisar fazer um teste de percepção com menos 2d20, porque ele vai estar dormindo, e eu sinceramente não gosto dessa habilidade, porque eu acho que boa parte do que dá graça no Parasita de Culpa é você não saber que você está enfrentando ele até que você descobre. Então, pedir um teste de percepção com menos 2d20 com o personagem dormindo, você já vai dar meio que uma ideia do que vai acontecer, sabe? É meio estranho isso. Não sei como que você pode colocar, deixar isso um pouco mais sutil, pedir esse teste de uma outra maneira, ou sei lá, considerar talvez uma DT mais alta para não precisar dar essa penalidade, para não fazer perceber que o jogador tá rolando um teste enquanto o personagem dele tá dormindo. Enfim, eu acho que essa é uma ação que você pode simplesmente pular. Você pode colocar ele lá, fazer com que ele se fixe, até porque é muito fácil ele passar nesse teste, porque não só o jogador tem penalidade para fazer o teste de percepção, quanto o parasita tem 2d20 mais 15 na furtividade. Então assim, já que esse teste vai ser muito difícil do jogador passar, conta que ele não vai ter nem chance de fazer o teste. Ele tá dormindo, tá desprevenido, o Parasita de Culpa chegou, pegou e já começa a batalha dentro do sonho coletivo. Outra ação completa que ele tem, que é uma coisa que fica meio subjetiva, não necessariamente os jogadores vão entender que é uma ação do monstro, mas você sabe, é que a cada cena, no início de cada cena dentro do sonho coletivo, todos os personagens que estiverem participando desse sonho tomam 2d6 de dano mental, e uma DT 20 ali no teste de fortitude reduz esse dano na metade. Mas então você pode começar ali fazendo algumas coisas. Se você quiser fazer, por exemplo, uma missão inteira dentro de um sonho, você pode fazer. Eles na primeira cena vão tomar 2d6, quando passar para a próxima cena mais 2d6, quando começar um combate ou acabar um combate mais 2d6, e eles não vão saber da onde tá vindo esse dano de sanidade, e já vai começar a ser uma dica de que talvez eles não estejam acordados. E ele tem também uma outra ação completa, e essa eu entendo que funciona fora. Essa é justamente a ação que vai fazer com que você tenha uma batalha depois do sonho, porque dentro do sonho, depois que eles descobrem que tá tudo sendo manipulado, fica fácil de sair do sonho ali, de derrotar dentro do sonho o Parasita de Culpa. Mas do lado de fora ele tem uma ação completa chamada Cópias do Hospedeiro. O que ele faz é que ele pega esse hospedeiro e ele pode criar até 4 cópias de uma vez só, e essas cópias têm as mesmas estatísticas do hospedeiro. Então vai ter basicamente 4 daquele personagem lutando contra o time, mas essas cópias só tem 20 pontos de vida. Então se ele tiver ali, se ele pegar por exemplo um ocultista que basicamente nem tem defesa, ele tomou 20 de dano, não tem nem como se defender, não tem decréscimo de dano, resistência, nada do tipo, ele vai simplesmente morrer. Mas ele pode fazer 4 cópias em uma rodada, porque tá dizendo aqui que é 4 cópias por vez. Eu entendo que na rodada dele ele pode gerar até 4 cópias, mas ele vai gastar a ação completa para isso, então essas cópias não vão poder se mexer. E além disso também, todas essas cópias vão dar dano de conhecimento, que já vai deixar basicamente na cara o que tá acontecendo. E você também pode gerar essas cópias dentro do sonho, se você quiser, mas se você gerar essas cópias dentro do sonho, todos os atributos que vão ser usados ali para os testes vai ser a presença do monstro, e ele vai dar dano mental ao invés de dano de conhecimento. Então você pode tanto jogar com a sanidade dos jogadores quanto com a própria vida, deixando eles saírem do sonho e enfrentando as cópias do próprio parasita, porque o parasita mesmo é bem fraquinho. E como eu falei, tudo isso parece um pouco complexo demais. Ele é um monstro bacana, ele tem um potencial legal, a gente viu ele operando e ele funciona muito bem, mas a gente tem que tomar cuidado porque
Ou a gente vai fazer uma missão toda dentro de um sonho que pode gerar um hype gigantesco e depois os jogadores vão acordar e ver que nada disso aconteceu e pode ficar uma sensação de nossa, tudo que eu fiz agora não foi nada, não precisava ter feito nada disso. Ou você pode acabar deixando o Parasita de Culpa ser descoberto muito rápido, justamente porque ele é um monstro bem famoso, né? Ele apareceu na série, ele marcou porque teve cena de morte que depois descobriu que não era, enfim. É um monstro talvez um pouco fácil de ser descoberto, então tem que tomar cuidado como que você vai gerar a situação para usar o Parasita de Culpa. Existem maneiras legais, eu acho que dá para inventar algumas coisas bacanas, tem que pensar um pouco, vai depender também da mesa que você está fazendo, porque não adianta nada você fazer uma cena muito bacana, mas os jogadores, os personagens não tem muita história, não tem muito o que ser aproveitado. Eu acho que o ideal é você pegar contra personagens que têm uma história, que escreveram, né, os jogadores ali escreveram história, escreveram traumas, um passado, e você usar isso contra eles mesmos. Então se um personagem do jogador já enfrentou um monstro muito forte no passado e quase morreu e teve que ser retirado às pressas, enfim, você pode colocar esse monstro dentro do sonho. Se teve algum outro trauma desse personagem, você pode trazer esse trauma para dentro do sonho, e aí sim, você pode até, digamos, fazer com que isso fique um pouco na cara, falando, ele tá sonhando, mas de qualquer forma vai ser uma coisa bacana, vai ser uma coisa que provavelmente os personagens que estiverem envolvidos nesse sonho vão gostar bastante de participar disso, e depois que eles derrotarem o monstro, aí sim a sensação de vencer, né, de vitória, aí é bem legal. Mas e vocês? O que vocês acharam desse monstro? Vocês curtem? Vocês gostariam de usar? Gostariam de jogar contra? Deixa aqui nos comentários, vocês sabem que eu tô sempre conversando aqui, respondendo, trocando uma ideia com vocês. E se você curtiu, não esquece de deixar um like e de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, falando do universo do Ordem, montando fichas, comentando as regras, tirando as dúvidas que vocês deixam. Em toda segunda-feira a gente faz o nosso videozinho. Tem a campanha também que eu tô participando, a Lupus Max Index 95, que tá bem forte, tá bem legal. A gente vai pra terceira sessão, se não me engano, semana que vem, se você tá vendo esse vídeo na data do lançamento dele, e eu espero que vocês estejam curtindo, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu e olhos sempre abertos.